Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto, vocês já me conhecem, porque eu estou sempre aqui, ligadinho com vocês, mediando conceitos tantos do componente curricular Ciências da Natureza. E no nosso encontro de hoje vamos falar sobre práticas de alimentação na contemporaneidade. Ao longo da história da humanidade, nós fomos, então, modificando a nossa alimentação. Essa modificação da alimentação está ligada à forma como nós, sujeitos humanos, fomos nos relacionando com o meio e dominando novos e oportunos artefatos tecnológicos, ok? Bom, vamos iniciar as nossas reflexões pensando no homem primitivo, que possuía uma alimentação rica em proteínas, raízes, leguminosas. Eles ainda, sujeitos primitivos, não dominavam diferentes técnicas ou, por exemplo, a agricultura, o que vai acontecer posteriormente. Nós vamos avançando nessa história da humanidade, saímos dessa condição de sujeitos nômades que estão caminhantes por uma ou outra localidade muito em busca desses recursos, desses alimentos, para um sujeito que passa a ser sedentário, tem agora moradia fixa, começa a dominar a agricultura, produzir o seu próprio alimento. Mas nós vamos avançando nessa história da humanidade, nós vamos nos desenvolvendo e parece que, em determinado aspecto, em muitos momentos, nós perdemos essa conexão com essa alimentação ancestral, que era muito rica, sempre nas imagens dos sujeitos primitivos, eles são reportados como homens fortes, viris, homens e mulheres fortes, viris, que nós fomos fruto de uma alimentação aligerada, de muito açúcar, de muito sódio, nos perdendo. Nesse processo, nós precisamos compreender que essa alimentação ela está situada em determinado tempo histórico, em uma determinada localidade. Uma coisa era a alimentação do homem primitivo, a partir da organização da sociedade que se tinha naquele momento. Outra coisa é o que temos hoje, a forma como nos relacionamos com o meio, e sem contar que diferentes localidades possuem questões que lhes sejam típicas nesse processo de alimentação. Alimentos que são típicos dessa localidade, formas de preparo típicas de uma ou outra localidade, tudo isso vai dizer dessa prática alimentar desse povo. A alimentação, esse processo de alimentação, também conta da nossa história, da história da humanidade. Ou a história da humanidade conta desse processo de alimentação e como fomos, sujeitos humanos, nos ressignificando no processo de ingestão de um ou outro grupo de alimentos. Nós vamos avançando nas nossas reflexões e precisamos hoje, na contemporaneidade, pensar muito sobre essa prática alimentar que desenvolvemos. Nós estamos em uma sociedade aligerada, estamos constantemente acelerados nas nossas rotinas diárias, nos falta tempo para pensar muito bem nessa prática alimentar. Todo esse conjunto de questões, muito trabalho, relações tantas que vamos estabelecendo e que nos impossibilita esse exercício mais consciente sobre essa prática alimentar, nos leva ao que ficou conhecido como essas comidas rápidas, as comidas de fast food, que são, no geral, mais gordurosas, têm uma caloria mais elevada, não são tão saudáveis para o nosso organismo. Então, nós precisamos, nesse sentido, ir tecendo um exercício de consciência sobre essa prática alimentar, repensando sobre ela em busca de ressignificá-la, porque estamos sempre em prol de uma qualidade de vida. E essa alimentação aligerada, onde nós não pensamos de fato que estamos comendo, ou acabamos por ingerir determinados grupos de alimentos que não nos sejam saudáveis, é prejudicial. A começar, por exemplo, uma outra demanda que podemos relacionar aqui,
é a comida enlatada, né, que é fruto dessa sociedade moderna, que quer as coisas mais prontas, mas precisa-se de muito sódio, de muito conservante para manter esses alimentos nessa condição, e eles não são muito prejudiciais. O consumo exagerado de sódio pode acarretar em muitos prejuízos para o nosso organismo. Bom, nesse sentido, nós precisamos questionar essa alimentação que temos hoje na contemporaneidade, que muitos de nós temos. Ela é saudável? Nós falamos aqui que em muito há muita ingestão de gordura, de açúcares, e isso, né, não é tão interessante para o nosso organismo. Então, nós vamos contestar, né, essa ideia desse saudável. Se a alimentação não está equilibrada, variada, saudável, mas nós precisamos em prol dessa qualidade de vida. Então, como eu reportei para vocês, precisamos pensar sobre essa nossa prática alimentar, entender essa história da alimentação e ressignificar o que consumimos hoje. Espero que as reflexões da nossa aula de hoje tenham sido oportunas para você. Fique aí pensando sobre a sua alimentação. E logo mais estou de volta com novos e oportunos encontros, reflexões acerca do componente curricular Ciências da Natureza. Tchau, até a próxima!